Antes de qualquer coisa, você precisa entender uma coisa sobre Isabela Cavalcanti. Ela sabia exatamente o que estava acontecendo. Cada palavra que Rodrigo dizia, cada olhar que ele lançava para Viviane por cima da taça de vinho, cada vez que ele chamava a esposa pelo nome num tom que parecia pedir o cardápio de um restaurante, ela via tudo. E continuava de pé, de costas eretas, com aquela expressão que os convidados interpretavam como frieza e que na verdade era outra coisa completamente diferente. Era a espera. Isabela tinha 38 anos. Cabelo castanho que ela prendia com aquela naturalidade de quem não está tentando impressionar ninguém, mas que fica bem de qualquer jeito, e uma formação em direito que ela nunca tinha exercido formalmente, porque nos primeiros anos de casamento Rodrigo tinha dito, uma vez, que preferia que ela cuidasse do lado de dentro das coisas, e ela tinha concordado sem entender bem o que estava concordando. Isso foi 11 anos atrás. Desde então, ela tinha aprendido o suficiente sobre estruturas societárias, contratos de capitalização e legislação de propriedade para dar aula numa faculdade decente. Aprendi sozinha, na mesa da cozinha, enquanto Rodrigo jantava fora com clientes. Rodrigo Cavalcanti tinha 41 anos, 2 metros de presença numa sala, e o tipo de confiança que vem de nunca ter precisado verificar se o chão estava lá antes de pisar. Ele era neto de Horácio Cavalcanti, o fundador do grupo, um homem que tinha começado com uma construtora de bairro em Santo André nos anos 70 e construído, ao longo de 40 anos, um dos maiores portfólios imobiliários do interior paulista. Rodrigo tinha herdado o sobrenome, o escritório e a certeza de que o sobrenome era suficiente. O que ele não tinha herdado era o hábito do avô de ler contratos até a última linha dos anexos. Esse hábito tinha ficado com Isabela. A mansão Cavalcanti ficava num condomínio fechado em Alphaville, São Paulo, o tipo de lugar onde os muros são altos o suficiente para que os vizinhos nunca precisem se cumprimentar. 12.000 metros quadrados de mármore branco, jardim com piscina de borda infinita, uma adega que Rodrigo não tinha enchido, ele tinha comprado pronta, junto com o sommelier que sabia o nome de cada garrafa. Tudo naquela casa tinha sido montado para parecer que sempre existiu. Rodrigo tinha talento para isso. Fazer coisas recentes parecerem antigas, fazer coisas emprestadas parecerem suas. O que nenhum dos convidados que passava por aquela porta sabia, o que nenhum colega de Rodrigo, nenhum parceiro de negócios, nenhum conhecido do casal sabia, era que a mansão, o terreno, a adega, as câmeras de segurança, o lustre de cristal do hall de entrada e cada metro quadrado de mármore branco estava registrado no nome de Isabela. Tinha estado no nome dela desde antes do casamento. E ia continuar estando no nome dela muito depois que o jantar daquela noite tivesse acabado. O jantar era para 8 pessoas. Parceiros do novo empreendimento imobiliário em Brasília, 2 advogados de uma firma americana e Viviane Loureiro, apresentada como diretora de Relações Estratégicas do grupo, um cargo que Rodrigo tinha criado 3 meses antes especificamente para ela ter um cartão de visita decente. Isabela tinha preparado o menu, confirmado com o catering, escolhido as flores, ajustado o ângulo das luminárias na sala de jantar, porque o ângulo errado deixava sombra no rosto das pessoas e Rodrigo detestava sombra em fotos. Ela tinha feito isso quieta, sem ser pedida, porque era o que ela fazia há 11 anos de casamento. Não porque era obrigada, porque era o tipo de coisa que alguém faz quando conhece uma casa melhor do que o dono dela. A mesa estava posta desde as 18h30. Às 19 horas em ponto, os primeiros convidados chegaram. Isabela ficou na sala de entrada, cumprimentou cada um pelo nome com a pronúncia correta, o Dr. Menezes, o casal Werner, os 2 advogados americanos que preferiam ser chamados de Matt e Chris, e por último Viviane, que chegou usando um vestido cor de musgo com decote, que era exatamente ousado o suficiente para ser comentado, mas não o suficiente para ser criticado. "Que casa linda", disse Viviane, parando no hall de entrada com o ar de quem está avaliando uma propriedade. Seus olhos percorreram o teto, o lustre de cristal, a escada curva. Rodrigo sempre fala com tanto carinho desse lugar. "Obrigada", disse Isabela. "Pode entrar à vontade." Viviane entrou. Passou por Isabela com uma proximidade calculada, não invasiva, só próxima o suficiente para depositar o perfume no ar, e foi em direção a Rodrigo, que estava perto da adega abrindo o primeiro vinho. Isabela ficou parada no hall por 2 segundos. Depois foi até a cozinha verificar o andamento do jantar.
A mesa de jantar tinha lugar para 10. Rodrigo ficava na cabeceira. Isabela, no lugar oposto, que nos jantares formais de família era o lugar da matriarca e nos jantares de negócios virava o lugar da esposa, o que Rodrigo nunca tinha articulado, mas que ficava implícito na forma como ele organizava os convidados ao redor, os mais importantes perto dele, os menos relevantes mais perto dela. Viviane ficou à direita de Rodrigo. A conversa foi, nos primeiros 40 minutos, sobre o projeto de Brasília. Rodrigo falava bem, essa era uma das coisas que Isabela sempre reconheceu nele sem reserva. Ele sabia como transformar números em narrativa, como fazer um investimento imobiliário soar como uma descoberta geográfica, como usar o entusiasmo do próprio corpo para convencer pessoas céticas. Gesticulava na medida certa, ria na hora certa, sabia quando incluir o interlocutor com uma pergunta direta. Era um excelente vendedor. O problema é que vendia tudo, inclusive a versão de si mesmo que ele queria que as pessoas vissem. Isabela. A voz de Rodrigo cortou a conversa da mesa no momento em que ela se sentava de volta depois de ter buscado uma garrafa de água mineral que Dona Teresa tinha esquecido de colocar. Ele estava de terno azul marinho, cabelo para trás com aquele gel que cheirava a couro importado, e usava o mesmo sorriso que usava quando queria que alguém se sentisse pequeno sem poder reclamar. O doutor Menezes está querendo mais da bruschetta. Você pode pedir para a cozinha trazer? Silêncio de meio segundo na mesa. Era o tipo de silêncio que acontece quando todo mundo ouve alguma coisa, mas ninguém tem certeza se ouviu direito. O doutor Menezes, um homem de uns 60 anos com o paletó justo demais no ombro, olhava para o próprio prato com a educação treinada de quem aprendeu a não testemunhar coisas inconvenientes. O advogado americano não entendia português bem o suficiente para captar o tom, então continuava sorrindo. Viviane, do outro lado da mesa, girava o cabelo entre dois dedos com um ar de quem estava assistindo a série favorita chegar no episódio que ela já sabia de cor. Claro, disse Isabela. Ela se levantou, passou pela sala sem pressa, foi até a copa, falou com a cozinheira Dona Teresa, que trabalhava ali há 6 anos e que naquela noite tinha os ombros tensos do jeito que ficavam quando presenciava essas cenas. A cozinheira não disse nada, só assentiu e começou a montar o prato. Isabela ficou parada encostada na parede da copa por um momento, não para recuperar fôlego, não para chorar, só para deixar passar o segundo em que ela estava com raiva antes de voltar com o rosto certo. Voltou, sentou, pegou o garfo. Ela é muito eficiente, disse Rodrigo para os convidados, como se Isabela não estivesse a 70 centímetros dele. Minha assistente pessoal que não aceita salário. Uma risada baixa e educada correu pela mesa, o tipo de risada que as pessoas dão quando não têm certeza se é piada, mas preferem errar do lado de rir. Sério, não sei o que eu faria sem ela para cuidar da logística da casa. Minha assistente. Não minha esposa, não Isabela, minha assistente. Ela não piscou. Cortou um pedaço de carne com a precisão de quem está operando o maquinário. Viviane inclinou o corpo levemente na direção de Rodrigo, um gesto de intimidade calculada, do tipo que só existe quando alguém quer que o outro lado da mesa note. Rodrigo, você tem sorte demais, disse ela, com aquele sorriso que tinha exatamente a quantidade certa de dentes. Nem toda casa funciona tão bem assim. Ela pausou, e o olhar dela cruzou o da Isabela por exatamente um segundo antes de voltar para Rodrigo. Esraro. É dom dela, disse Rodrigo. Alguns nascem para administrar, né, Isabela? Isabela ergueu a taça. Bebeu um gole de água. Alguns nascem para muita coisa, disse ela, com o mesmo tom de quem concorda com uma previsão do tempo. Não era uma resposta que machucava. Era uma resposta que não dava nada e Rodrigo sabia a diferença, porque por um segundo ele fixou os olhos nela com uma expressão que não era raiva, era atenção. O tipo de atenção que as pessoas só prestam quando algo não saiu como esperavam. Ela sustentou o olhar dele por 2 segundos e depois voltou para o prato. O jantar continuou. O doutor Menezes elogiou o vinho Malbec argentino que Isabela tinha escolhido especificamente porque sabia que Menezes preferia tintos sul-americanos, detalhe que ela tinha descoberto numa conversa de corredor num evento 6 meses atrás. Rodrigo recebeu o elogio do vinho como se tivesse escolhido ele. O advogado americano Chris pediu tradução de um xiste que o Werner tinha contado. Viviane dominou a conversa sobre o empreendimento em Brasília, com uma fluência que mostrava que ela tinha estudado cada número. Antes de chegar ali,
Ela citou projeções de valorização por metro quadrado, comparou com um projeto de Porto Alegre de 2 anos atrás, fez uma pergunta técnica sobre a legislação de zoneamento da área que fez Matt, o advogado americano, abrir o notebook para verificar a resposta. Era competente. Isabela reconhecia competência mesmo quando não queria. Por volta das 21 horas, Rodrigo se levantou para buscar outra garrafa na adega. Nesse momento, o doutor Menezes se virou para Isabela e disse: "Baixo o suficiente para não alcançar o lado de Viviane. A senhora foi quem escolheu o Malbec." "Fui", disse Isabela. Ele assentiu com o ar de quem confirma uma suspeita. "Excelente escolha. Combinou perfeitamente com a carne." Uma pausa. "A senhora tem um paladar muito apurado." "Obrigada, doutor." Rodrigo voltou com a garrafa. A conversa se abriu de novo. Às 22h15, depois que os convidados pararam de pedir mais sobremesa e a conversa começou a se fragmentar nos sinais universais de que o jantar estava no fim, Isabela pediu licença e subiu para o segundo andar. O escritório ficava no corredor da direita. Ela fechou a porta, acendeu a luminária de mesa, a de teto ela não acendeu. O círculo de luz menor tinha qualquer coisa de mais honesta e ficou parada diante da escrivaninha por um momento. Sobre a mesa havia uma pasta. Ela tinha deixado ali de manhã cedo, antes de qualquer convidado chegar, antes de qualquer coisa daquela noite começar. Dentro da pasta havia um documento de 23 páginas com o brasão de uma firma de advocacia especializada em direito societário. Ela abriu na primeira página marcada com um post-it amarelo. Leu o parágrafo uma vez não porque não soubesse o que dizia, mas porque queria ter certeza que o sabia exatamente, sem deixar margem para dúvida posterior. Pegou a caneta. Era uma Montblanc que tinha sido presente de casamento de uma amiga que já não via mais e que Rodrigo nunca tinha percebido que ela ficara com ela. Assinou nas 3 páginas marcadas. Devagar, com a assinatura completa, não a inicial rápida de quem assina por hábito, a assinatura inteira de quem está decidindo alguma coisa. Colocou os documentos dentro de um envelope selado, endereçado ao Dr. Arnaldo Fonseca, e guardou na gaveta trancada da escrivaninha. A chave ela colocou dentro do porta-moedas na bolsa. Rodrigo nunca tinha perguntado o que ela assinava. Em 11 anos de casamento, ele nunca uma vez tinha olhado para o que ela colocava na gaveta e perguntado. Era eficiente, afinal. Ele não precisava saber. Ela apagou a luminária de mesa. Ficou no escuro do escritório por um momento, só a luz fina debaixo da porta, o barulho distante dos convidados lá embaixo, o ar-condicionado fazendo o som constante de sempre. Então desceu. O hall de entrada estava no processo de se esvaziar quando ela chegou. Abraços, elogios ao jantar, promessas de reunião para a semana que vem, o Cris americano tentando dizer obrigado em português e errando a vogal do jeito que os americanos sempre erram. Isabela ficou perto da porta, respondeu a cada despedida com o nome da pessoa, perguntou se alguém precisava de ajuda com transporte. O Dr. Menezes foi o último dos convidados a sair. Ele parou diante de Isabela, pegou a mão dela com as 2 mãos, as mãos velhas e secas de um homem que tinha passado décadas assinando coisas, e disse devagar, em português claro: "Foi um prazer, Dona Isabela. A casa é linda." ênfase em Dona Isabela, ênfase em a casa. Ela sorriu. "Obrigada, doutor. Boa noite." Quando a porta fechou, só ficaram Rodrigo, Viviane e ela no hall. Rodrigo e Viviane ficaram conversando perto da entrada por mais alguns minutos, a voz dos dois baixa demais para que as palavras chegassem, só o tom chegava, e o tom era o de uma continuação de conversa que tinha começado antes do jantar. Isabela foi para a sala de jantar. Começou a reorganizar os copos que a equipe do catering ainda não tinha recolhido. Não era necessário, eles viriam buscar tudo amanhã, mas ter o que fazer com as mãos era útil. Ouviu o clique de salto-agulha no mármore do corredor. Depois o som específico da porta principal sendo fechada por fora, não batida. Fechada, com o cuidado de quem sabe que pode ser ouvido. Rodrigo entrou na sala de jantar. Afrouxou a gravata com um gesto que ela conhecia de cor polegar no nó, puxada leve para cima, o nó descendo 2 dedos. Pegou a garrafa de Malbec que sobrou e serviu um copo sem oferecer para ela. "Correu bem", disse ele. "Correu", disse Isabela. O Menezes pareceu satisfeito. Pareceu. Rodrigo bebeu. Olhou para ela de um jeito oblíquo, de canto, o jeito dele de verificar se havia algum problema, sem perguntar diretamente se havia algum problema.
Você ficou quieta demais hoje à noite. Fiquei do tamanho que precisava ficar. Isso é crítica? Isabela dobrou o guardanapo de linho que estava na mão uma dobra, duas, as bordas alinhadas com exatidão desnecessária. É observação, disse ela. Boa noite, Rodrigo. Ela saiu da sala, subiu as escadas, no corredor do segundo andar. Antes de chegar ao quarto, ela parou diante de uma janela que dava para o jardim. Lá embaixo, a piscina estava iluminada azul turquesa contra o preto da noite, água parada sem ninguém, a luz subindo pelo mármore branco do deck e se perdendo na grama do jardim. A mansão inteira estava no nome dela. O terreno, a construção, cada peça de mármore, cada câmera de segurança, cada milímetro de muro. Tinha estado no nome dela desde antes do casamento, desde que Eduardo Cavalcante, o avô de Rodrigo, o homem que tinha construído o grupo do zero e visto o filho quase destruir tudo, tinha sentado com ela uma semana antes do casório e dito, sem rodeio, você é a única pessoa nessa família que eu confio que vai ler o que eu assino. Rodrigo não sabia. O pai de Rodrigo provavelmente sabia, mas tinha concordado porque a alternativa era ver o grupo afundar com dívidas. O doutor Fonseca sabia, claro, porque era o advogado que tinha redigido o contrato. E Isabela sabia. E ficar assim por 11 anos. Ela ficou olhando para a piscina por uns 40 segundos. O azul da água pulsava levemente com o movimento da filtragem. Era a única coisa se movendo em todo aquele jardim. Depois foi dormir. 3 semanas depois do jantar, num dia de chuva miúda que São Paulo usava como desculpa para trânsito ainda pior do que o normal, Isabela estava sentada numa sala de reunião no 14º andar de um prédio na Avenida Brigadeiro Faria Lima, com uma xícara de café que já tinha esfriado do lado direito e uma pasta aberta na frente do doutor Arnaldo Fonseca. Fonseca tinha 62 anos, óculos de aro fino e o jeito de falar pausado de quem cobrava por hora e não via motivo para ter pressa. Ele era o tipo de advogado que aparecia no jornal quando uma empresa grande enfrentava crise de governança discreto, caro, com memória institucional que valia mais do que qualquer arquivo digitalizado. A sala de reunião dele não tinha janela, o que Isabela sempre achou coerente. Era o tipo de conversa que não queria testemunhas nem mesmo do horizonte. O prazo, disse ele sem preâmbulo, abrindo a pasta na página marcada com um post-it azul, é 32 dias a partir de hoje. Se o seu marido protocolar os documentos de divórcio com a cláusula de partilha que a equipe dele elaborou, e se esses documentos chegarem ao cartório antes de você exercer o direito previsto no contrato original de 2012, a janela fecha. E fechar a janela significa o que exatamente? Na prática, significa que a cláusula de titularidade reversível, o artigo que garante a você o direito de exercer controle ativo dos ativos listados nos anexos caduca. Os ativos continuariam no seu nome formalmente, mas a capacidade de exercício unilateral sem consenso do Conselho seria contestável na Justiça por pelo menos 2 ou 3 anos. Fonseca tirou os óculos e limpou uma das lentes com um pedaço de camurça. Não perderia tudo de uma vez, mas perderia o timing. E no direito societário, timing é quase tudo. Isabela envolveu a xícara fria com as 2 mãos. E o contrato de 2012 ainda é válido sem contestação, foi registrado em cartório, tem firma reconhecida, e o objeto dele e os ativos listados nos anexos A, B e C nunca foi transferido, renomeado ou incluído em nenhum contrato de comunhão posterior. Ele recolocou os óculos. Sua sogra assinou como testemunha. Seu marido assinou como beneficiário do acordo de capitalização familiar. Ele assinou o documento que transferiu os ativos para sua titularidade sem ler o que estava assinando. Eu sei o que ele assinou. Então a senhora sabe que a posição jurídica é sólida. Eu sei que a posição jurídica é sólida. Ela repetiu, mas o tom era diferente do dele, menos afirmação, mais lembrança em voz alta, o tipo de coisa que você diz para você mesma quando precisa se convencer de que o chão onde está pisando existe. O que eu não sei ainda é quem está falando. Fonseca pausou. Como assim? O Barros me procurou no mês passado, no evento do Instituto Cavalcante. Ela girou a xícara uma vez no pratinho, um gesto que não era nervoso, era a versão dela de pensar enquanto as mãos estavam ocupadas. Me perguntou se eu estava considerando reorganizar a estrutura de titularidade. Palavras exatas dele. Eu não tinha falado com o Barros há 2 anos. Ele não tem como saber o que está no contrato de 2012 a menos que alguém tenha contado.
O advogado ficou quieto por um momento. O tipo de silêncio que não é ausência de resposta, é a avaliação de quanto dizer. Quanto Fonseca ficava em silêncio assim, Isabela aprendera. Era porque ele já sabia a resposta, mas estava decidindo se contar, era parte do que ela estava pagando ou não. O Barros é acionista minoritário com 7,3% das cotas, disse ele. Por fim, ele tem interesse em qualquer mudança de controle. É o tipo de pessoa que monitora o ambiente do grupo de perto. Eu sei o que o Barros tem. O que eu quero saber é quem disse a ele que podia haver mudança. Outro silêncio. Mais curto desta vez. Não fui eu, disse Fonseca, e Isabela acreditou nele não porque ele parecesse honesto de forma geral, mas porque um vazamento assim não era do feitio de Fonseca. Um homem que cobrava o que ele cobrava não vendia informação de cliente por nenhum valor que Barros pudesse pagar. Ela fechou a pasta. 32 dias. 32 dias. Isabela pegou o casaco do encosto da cadeira. Na porta parou. O senhor conhece a Viviane Loureiro? A pausa foi de talvez 1,5 segundos. Para um advogado do calibre de Fonseca, 1,5 segundos era uma eternidade. Era o tempo de alguém pesando exatamente quantas palavras usar. O nome é familiar do setor, disse ele. Do setor, ela repetiu. Não era uma pergunta. Boa tarde, dona Isabela. Boa tarde, doutor. Rodrigo tinha contratado a firma Esteves, parreira especialista em divórcio com blindagem patrimonial, o tipo de firma que anunciava nos intervalos do noticiário das 11 da noite, com um número de telefone fácil de memorizar numa tarde de terça-feira, entre uma call de Zoom e um almoço no spot. Ele tinha chegado em casa naquela noite com o mesmo humor de sempre. Perguntou se tinha algo para comer. Comentou que o trânsito estava horrível, subiu para o quarto, não mencionou nada. Isabela soube porque a secretária do Dr. Esteves era prima da Dona Teresa. São Paulo era uma cidade de 12 milhões de pessoas onde todo mundo conhecia alguém que conhecia alguém e as pessoas que trabalhavam nas casas dos ricos se comunicavam com uma eficiência que as reuniões executivas raramente alcançavam. Nos dias que se seguiram, ela observou Rodrigo com a atenção que tinha desenvolvido em 11 anos de matrimônio, a atenção que não era ociosidade nem paranoia. Era conhecimento acumulado de uma pessoa específica. Ele estava mais animado do que deveria. Esse era o sinal mais claro. Rodrigo ficava animado quando achava que estava ganhando alguma coisa, e aquela semana ele chegava em casa com um brilho nos olhos que não era de trabalho. Ele fazia ligações no escritório com a porta fechada. Ela não escutava, não precisava. Sabia o suficiente sobre o que estava sendo planejado a partir das peças que tinha. O que Rodrigo não sabia, o que a firma Esteves, Parreira provavelmente passaria semanas tentando descobrir, era que o regime de bens do casamento era separação total, por escolha de Eduardo feita antes mesmo do noivado, e que a separação total num casamento, onde os principais ativos estavam em nome exclusivo de um dos cônjuges antes do casamento, criava uma situação que não era partilha, era devolução. E devolução de ativo que nunca foi do requerente não era matéria de família, era matéria societária. Ela não confrontou o marido, não mudou a rotina. Continuava descendo para tomar café às 7 da manhã, quando ele ainda dormia. Continuava gerenciando o calendário da casa. Continuava verificando com o jardineiro, autorizando pagamentos, confirmando compromissos sociais que Rodrigo aceitava e esquecia. Continuava sendo eficiente. Era uma habilidade que ela tinha refinado ao longo de 11 anos, estar presente sem ser vista, fazer coisas sem que ninguém perguntasse o que ela estava fazendo. Rodrigo tinha confundido isso com passividade. Era um erro compreensível, ela tinha facilitado o erro até certo ponto. Mas era um erro, e os erros têm consequências mesmo quando ninguém anuncia que vão ter. A Assembleia Semestral de Acionistas do Grupo Cavalcante aconteceu numa quinta-feira chuvosa de junho, num salão do Hotel Fasano que tinha aquele cheiro específico de lugar que foi projetado para impressionar mármore, ar-condicionado calibrado, o silêncio de carpete grosso. Isabela compareceu porque sempre comparecia. Ela era listada formalmente como diretora de relações com a família fundadora, um cargo que existia há 6 anos e que Rodrigo tinha criado originalmente para justificar a presença dela em documentos societários sem precisar explicar a posição jurídica real. A ironia era tão grande que às vezes ela tinha vontade de rir, mas só às vezes, e só quando estava sozinha,
Viviane Loureiro chegou 15 minutos depois de Isabela, com uma pasta fina embaixo do braço e um terninho bege que tinha aquela qualidade de roupa cara. O tecido cai bem demais, a costura some. Ela cumprimentou 3 pessoas na entrada, cada cumprimento calibrado na temperatura certa. Apertão de mão mais firme com o acionista mais velho, 2 beijos para uma diretora que era contemporânea dela em idade, só um aceno de cabeça para um assessor, que estava perto demais da entrada para ignorar, mas longe demais na hierarquia para receber mais que isso. Hierarquia social executada como coreografia. Era quase bonito de observar. Então os olhos de Viviane cruzaram com os de Isabela. Isabela tinha esperado ver desafio naquele olhar, o tipo de olhar que uma amante lança para a esposa quando tem certeza que está ganhando. Ou triunfo, ou pelo menos a condescendência encoberta que Viviane usava nos jantares. Não viu nenhuma dessas coisas. Viu cálculo. Era a diferença entre alguém que quer derrubar você e alguém que está medindo se você já caiu o suficiente ou melhor, se você vai cair da maneira e no momento certo. A assembleia durou 2 horas. Rodrigo apresentou os resultados do trimestre, com os números que Isabela já tinha visto no relatório que ela mesma tinha ajudado a organizar porque a assistente dele tinha tirado férias. Bons números, emoldurados com projeções que eram otimistas, mas não impossíveis. Viviane fez 2 perguntas técnicas sobre o empreendimento de Brasília, as 2 com a precisão de quem tinha lido o balanço mais de uma vez e marcado os pontos frágeis com caneta. O Barros ficou quieto durante a maior parte, mas Isabela viu o momento exato em que ele olhou para o relógio enquanto Rodrigo falava sobre a fase de transição da liderança estratégica e o momento em que Viviane, sem virar o rosto, notou que o Barros tinha olhado para o relógio. Depois da assembleia, no corredor que levava ao coquetel de encerramento, Viviane apareceu ao lado de Isabela com 2 copos de água com gás, como se tivesse planejado o encontro, o que quase certamente tinha. Toma, ofereceu um. Tá calor aqui dentro. Isabela pegou o copo. Tá. Rodrigo apresentou bem hoje. Apresentou. Viviane deu um gole. Ficou em silêncio por uns 3 segundos, um silêncio que parecia ensaiado. O tipo que precede uma frase que foi preparada, mas que precisa parecer espontânea. Você é muito calma, Isabela. Sempre fui curiosa sobre isso. Curiosa como? Sobre de onde vem a calma. Viviane virou o copo levemente, observando as bolhas subindo. Algumas pessoas são calmas porque não têm nada a perder. Outras são calmas porque sabem que não vão perder. Ela ergueu os olhos direto, sem rodeio, sem o filtro social que usava no resto da conversa. Qual das 2 é você? Isabela terminou o copo de água. Colocou sobre a bandeja de um garçom que passava naquele exato segundo, como se tivesse sido planejado. Boa tarde, Viviane, disse ela, e foi pegar o casaco. Naquela noite, Isabela ficou acordada até a 1 da manhã na poltrona do escritório, com as luminárias apagadas e só a luz da cidade entrando pela janela em faixas laranja e branco. Ela tinha um bloco de papel no colo, mas não tinha escrito nada. Estava pensando. Viviane não era o que Rodrigo acreditava que era. Isso ela já tinha percebido havia algum tempo. Havia uma frieza operacional em Viviane que não combinava com alguém movido por paixão. Amantes apaixonadas eram impacientes. Telefonavam tarde da noite, mandavam mensagem no horário errado, criavam cenas. Viviane nunca criava cenas. Viviane entrava em assembleias com perguntas técnicas e fazia isso melhor do que a maioria dos acionistas presentes. O que Isabela ainda estava tentando entender era o que Viviane queria de verdade. Ela lembrou da pausa de Fonseca quando ela tinha mencionado o nome. 1 segundo e meio. Para um advogado daquele calibre, uma eternidade. Ela pegou o celular, abriu o histórico de e-mails e foi até a pasta de lixo, que ainda não tinha sido esvaziada automaticamente. 3 meses atrás, exatamente 3 meses atrás, ela tinha verificado a data mais de uma vez, tinha chegado uma mensagem de um endereço que ela não reconhecia, com um arquivo PDF. Ela tinha aberto o arquivo, lido com atenção e apagado o e-mail sem responder, porque não havia nada a responder. Ela já tinha todos aqueles documentos guardados em pasta própria há anos. O arquivo continha uma cópia dos documentos societários originais do Grupo Cavalcante, incluindo o contrato de 2012 com os 3 anexos completos. Na época, ela tinha pensado que era um erro de destinatário ou alguma tentativa de phishing mal feita. Agora, com o que sabia sobre o Barros e com a pergunta de Viviane fresca na cabeça,
Ela pensou diferente. O endereço remetente, vloureiro.estratégia@protonmail.com. Isabela ficou olhando para o endereço por um tempo longo. Viviane tinha mandado para ela os documentos que provavam que Rodrigo não tinha nenhum controle real sobre o grupo. Tinha feito isso 3 meses atrás, quando o processo de divórcio formalmente ainda nem tinha começado. O que significava que Viviane não estava do lado de Rodrigo. Viviane estava jogando partida própria, e Rodrigo era o tabuleiro, não o jogador. Ela precisava que Isabela se mexesse. Precisava que Isabela usasse os documentos. Provavelmente esperava que Isabela, com raiva e com pressa, agisse de forma que enfraquecesse tanto ela quanto Rodrigo, deixando espaço para Viviane entrar. O que Viviane não havia calculado era que Isabela não tinha nem raiva nem pressa. Isabela tinha a paciência longa, quieta, de quem aprendeu a esperar o momento certo. A questão que sobrou deitada no escuro depois de largar o celular, qual era o movimento de Viviane exatamente? O que ela pretendia ganhar com tudo isso? Isabela não sabia ainda, mas ia descobrir. O evento do Instituto Cavalcante, uma fundação filantrópica que o avô de Rodrigo tinha criado nos anos 80 com o dinheiro do primeiro grande contrato do grupo e que Isabela administrava desde o 2º ano de casamento, acontecia todo o primeiro sábado de julho num salão da Vila Madalena. Sem glamour proposital. Mesas longas de madeira sem toalha, pratos de barro com comida de verdade, apresentações de projetos de jovens de diferentes periferias de São Paulo que tinham ganhado bolsas do Instituto naquele semestre. Não havia assessor de imprensa na entrada. Não havia tapete vermelho. Havia café forte e muito barulho bom. O tipo de barulho que acontece quando pessoas estão empolgadas com o que estão fazendo. Isabela gostava desses sábados com uma intensidade que não sentia em mais muita coisa. Era talvez a única parte de 11 anos de casamento que ela podia dizer, sem qualificação, que era dela. Ela estava ouvindo uma adolescente de 16 anos de Heliópolis explicar um diagrama de código num tablet, quando sentiu uma presença ao lado, o tipo de presença que ocupa espaço sem ser convidada, que você detecta antes de ver, Dona Isabela. Ela se virou. Maurício Barros tinha cabelos brancos bem cortados, terno azul escuro que durava décadas por ser atemporal e não por ser novo, e a postura de quem está acostumado a ser o mais velho e mais bem informado em qualquer sala. Ele segurava uma xícara de café com os 2 polegares, um hábito que ela tinha notado antes, como se segurar a xícara dos 2 lados fosse uma forma de controlar algo. Dr. Barros, ela pediu licença para a adolescente. Volta já. Tô curiosa para o restante do projeto, e virou o corpo levemente em direção a ele, o suficiente para ser educada, mas não o suficiente para ser receptiva. Lindo evento, disse Barros, olhando para o salão. Seu avô, digo. O Eduardo ficaria orgulhoso. Fica, disse Isabela. Ele ainda comparece quando a saúde permite. Claro, claro. A xícara subiu, desceu. Seus olhos percorreram as apresentações nas paredes, sem realmente ver nenhuma. Ele estava aqui por outra razão, e os 2 sabiam disso. Você está muito bem aqui, Isabela. O Instituto é seu de verdade. Isso é visível. É de todo mundo que trabalha nele. Sim, sim. A xícara subiu de novo. Eu estava conversando com os colegas sobre o grupo, sobre a estrutura. Ele disse estrutura do jeito que médico diz, achado palavra técnica para nomear algo que incomoda sem ser direto demais. A gente acha que pode ser um momento interessante para revisitar certas posições. Certas posições, ela repetiu, de titularidade. Ele escolheu a palavra com cuidado visível. Dependendo de como as coisas se desenvolverem nos próximos meses, pode haver espaço para conversas. Sobre quem fica com o quê, sobre reorganização. Ele finalmente olhou para ela de frente, os olhos de homem velho que já viu muita negociação e reconhece quando está na frente de alguém que também já viu. Você já pensou no que quer, Isabela? No que é realmente seu? Ela segurou a própria xícara. O líquido ainda estava quente. Sim, disse ela. Já pensei bastante. Barros esperou que ela continuasse. Ela não continuou. Ele inclinou a cabeça levemente, o senho franzindo 1 milímetro, a primeira rachadura na compostura. Se em algum momento você quiser conversar sobre alternativas, vou ligar para o senhor, disse ela. Obrigada por vir hoje. Virou de volta para a adolescente, que estava esperando com o tablet aberto e os olhos grandes da pessoa de 16 anos, que não entendeu nada da conversa dos adultos, mas percebeu que era importante. Me conta mais sobre esse diagrama, disse Isabela.
De onde veio a ideia? Barros ficou parado por um momento atrás dela. Depois foi embora. Na segunda-feira seguinte, Eduardo Cavalcante ligou para dizer que ia passar na mansão na tarde de quarta-feira. Ligou no celular de Isabela, não no de Rodrigo. Esse detalhe existia há 6 anos, e Rodrigo nunca tinha comentado, provavelmente porque nunca tinha percebido. Eduardo tinha 81 anos. Andava com bengala desde os 78, uma bengala de madeira escura com cabo de prata, que ele tratava como ferramenta, não como símbolo, o que dizia tudo sobre como ele encarava a própria fragilidade. A cabeça funcionava melhor do que a de metade dos executivos que Rodrigo colocava em reunião, e ele tinha aquela lucidez específica de pessoas muito velhas que já passaram do ponto de fingir que não entendem o que está acontecendo. Ele tinha conhecido Isabela antes do casamento, numa reunião de família em que ela tinha comparecido pela primeira vez como namorada séria do neto. Rodrigo tinha saído da sala por 20 minutos para atender uma ligação mesmo naquele tempo. Ligações de trabalho eram sempre mais urgentes do que qualquer coisa presente, e Eduardo tinha ficado sozinho com ela. Tinham conversado sobre o grupo. Ela tinha feito 2 perguntas que eram perguntas de alguém que tinha lido o balanço, não de alguém tentando impressionar o futuro avô. Ao fim dos 20 minutos, quando Rodrigo voltou, Eduardo já tinha tomado uma decisão que levaria ainda quase 1 ano para executar. Ele vinha à mansão uma vez por mês, geralmente pela tarde, geralmente sem avisar com muita antecedência, e passava 2 horas tomando café com Isabela na varanda enquanto Rodrigo estava no escritório central. Era uma rotina que Rodrigo conhecia e nunca questionara. Por que questionaria? Eduardo era o avô dele, Isabela era a nora. Era normal que os dois se dessem bem. O que Rodrigo não sabia era que essas visitas mensais eram, há 6 anos, o único canal de comunicação real que restava no grupo Cavalcante, o único lugar onde alguém falava com honestidade sobre o que estava acontecendo, o que estava indo mal e o que precisava ser feito. Na quarta-feira, Dona Teresa trouxe o café às 3 da tarde coado forte, sem açúcar para o Eduardo, com um açúcar para o Eduardo que ia ser ignorado, mas que ela colocava por hábito de 15 anos. Eduardo se acomodou na cadeira de vime da varanda mais devagar do que antes, a bengala encostada na grade, e ficou olhando para o jardim com a expressão de alguém que está fazendo uma conta de cabeça. O Rodrigo está apressado para alguma coisa, disse ele, sem preâmbulo. Isabela serviu o café. Tá. Ele passou na empresa na semana passada. Pediu cópia de uns documentos antigos. Documentos de 2012. Eduardo pegou a xícara. Nunca precisou copiar esses documentos antes. O original estava guardado. Oisai. O Fonseca é bom, é excelente. O velho bebeu um gole. Ficou quieto por um tempo, o silêncio específico de quem tem muito a dizer, mas sabe que algumas coisas são mais poderosas quando não são ditas. Eu errei com meu neto, disse ele, por fim, e havia uma tristeza genuína nisso, o tipo que não precisa de volume para ser sentida. Não ensinei a ele que receber um presente não é o mesmo que merecer. Isabela baixou a xícara devagar. Receber um presente não é o mesmo que merecer. Ela já tinha ouvido Eduardo usar variações dessa frase antes sobre responsabilidade, sobre a diferença entre herdar posição e construir competência. Mas desta vez o peso era diferente. Desta vez ele não estava divagando filosoficamente. Estava falando especificamente de 2012, do contrato, do que ele tinha dado ao neto, sem preparar o neto para receber. O senhor fez o que achou certo naquele momento, disse ela. Fiz o que precisava ser feito. Ele corrigiu, gentil mas preciso, que não é necessariamente a mesma coisa. Pousou a xícara com cuidado. O grupo ia afundar. O pai do Rodrigo tinha contraído dívidas que ele escondia de mim há 2 anos. Rodrigo tinha 28 anos e achava que o sobrenome era capital suficiente. Eu sabia que não era. Ele olhou para ela de lado. Você entendeu o contrato quando leu? Entendi. E ficou assim mesmo. Fiquei. Eduardo assentiu o gesto de quem confirma um cálculo que já tinha feito antes. Lá embaixo no jardim um pássaro pousou na beira da piscina, ficou absolutamente parado por um segundo como se estivesse deliberando, e foi embora. Você é mais Cavalcante do que ele, disse Eduardo, não com orgulho performático, com a constatação quieta de quem é honesto consigo mesmo sobre as próprias escolhas. Sempre foi, mas você escolheu um método diferente, um método mais longo. Sim. O método longo tem um custo. Tem. O custo foi seus anos. Ela ficou quieta um segundo. O custo foi minha invisibilidade. Ela disse, por fim, que era diferente, e ambos sabiam.
Os anos ela teria gasto de qualquer forma, a invisibilidade ela tinha escolhido, e essa era a parte que ainda doía de examinar de perto. Eduardo não respondeu a isso. Ele reconhecia quando alguém acabou de dizer uma verdade que não precisa de comentário. O Barros me procurou no sábado, disse ela. Eu soube. Eduardo girou a bengala levemente entre os dedos, o tique que ela conhecia, o sinal de que ele estava organizando algo. Barros sempre aparece quando sente vento antes de tempestade. Ele quer se posicionar do lado certo, antes que o lado certo fique óbvio para todo mundo. E a Viviane Loureiro? Ela perguntou. Desta vez a pausa foi real. Eduardo ficou olhando para o jardim por uns 3 segundos, a bengala parada. A Viviane tem 7,2% das cotas do grupo através de uma holding registrada em Campinas, disse ele. Rodrigo não sabe disso. Isabela ficou muito quieta. Rodrigo não sabe. Rodrigo não sabe. Eduardo bebeu o último gole de café. Eu sei porque o cartório de Campinas é do filho de um colega meu de décadas. E porque tenho 81 anos e aprendi que quando alguém aparece do nada com um sorriso calibrado e perguntas técnicas demais para serem casuais, você verifica a escritura antes de continuar a conversa. 7,2. Barros tinha 7,3. Juntos, os dois chegavam perto de 15%, não maioria, mas percentual suficiente para forçar convocações, para tumultuar votações, para tornar qualquer mudança de controle trabalhosa. Isabela se levantou devagar. Foi até a beira da varanda, apoiou as mãos na grade de ferro, olhou para o jardim lá embaixo. A piscina estava parada, o mármore branco do deck luminoso na tarde. Estava encaixando os pedaços. Viviane tinha 7% das cotas. Viviane tinha mandado os documentos para Isabela 3 meses atrás. Viviane precisava que Isabela agisse não para ajudar Isabela, mas para criar o vácuo certo, no momento certo, para o movimento de Viviane. O e-mail não era um favor, era uma alavanca. Viviane tinha colocado nas mãos de Isabela a ferramenta de que precisava e calculado que, quando Isabela a usasse com raiva ou com pressa, o processo ficaria bagunçado o suficiente para deixar espaço para Viviane e Barros manobrar. Com Rodrigo fora, a cadeira de CEO ficaria vaga. Com 15% de cotas combinadas e a confusão de uma transição mal gerida, os dois teriam influência suficiente para ditar quem sentava ali. Era inteligente. Era muito bem calculado. O que Viviane não tinha previsto era que Isabela não ia agir com raiva nem com pressa. Isabela ia agir com Fonseca, com documentação em ordem, com timing escolhido por ela mesma. Eduardo, disse ela, sem virar. Se eu exercer o direito do contrato antes do prazo do Fonseca e a cadeira de CEO ficar vaga, quanto tempo o estatuto dá para convocar a Assembleia para a eleição do substituto? 60 dias, estatutariamente, disse Eduardo, e em 60 dias, com 15% de Viviane e Barros juntos, eles têm influência, mas não têm maioria. Ele pausou. Depende de como os demais acionistas leem a situação. Depende de quem controla a narrativa. Isabela virou. Olhou para o velho na cadeira de Vime. E se eu me sentar na cadeira antes da Assembleia, como controladora interina, dentro das prerrogativas do contrato de 2012? Eduardo a olhou por um longo tempo. Não era surpresa, era a expressão de alguém que já tinha imaginado essa possibilidade muitas vezes e estava ouvindo ela ser dita em voz alta pela primeira vez por outra boca. Você ia querer isso? Perguntou ele. Para você mesma? Não era o que eu queria para mim, disse ela com honestidade. Mas o tabuleiro mudou, e eu não vou deixar o resultado ser decidido por outras pessoas que também não eram o que eu queria que estivesse nessa conversa. O velho assentiu. Uma vez, devagar, o peso de quem reconhece uma decisão quando a vê. Então você vai precisar ser rápida, e vai precisar ser pública o suficiente para que não sobre espaço para contestação nos primeiros dias. Oisai, e vai precisar aceitar que, quando tudo isso acabar, você não vai ser a heroína de nenhuma história que qualquer um vai querer contar por aí. Isabela pegou a xícara de café que tinha esfriado completamente e bebeu o que tinha sobrado, frio e amargo do jeito que café de tarde fica. Nunca fui heroína de história nenhuma, disse ela. Fui eficiente. Tá na hora de deixar isso ser útil de um jeito diferente. A convocação foi protocolada numa terça-feira às 8 da manhã em ponto. Dr. Fonseca enviou os documentos simultaneamente ao cartório do 10º Distrito, ao endereço registrado do Conselho de Administração do Grupo Cavalcante,
e ao endereço pessoal de cada um dos 12 acionistas via e-mail com aviso de recebimento e via correio com AR, incluindo Rodrigo Cavalcante, incluindo Maurício Barros, incluindo o endereço da holding de Campinas cujos beneficiários, segundo documento anexo elaborado por um investigador contratado por Fonseca, incluíam Viviane Loureiro. Rodrigo recebeu a notificação no celular às 8h17 da manhã. Isabela estava tomando café na cozinha quando ouviu os passos dele descendo as escadas mais rápido do que o normal, o ritmo errado para um homem que acordava devagar e levava 20 minutos para virar gente de manhã. Ele entrou na cozinha com o celular na mão, de camiseta e calça de moletom, e a expressão de alguém que está tentando decidir se o que está vendo na tela é real ou se ainda está dormindo. "O que é isso?", disse ele. Isabela não ergueu os olhos imediatamente. Terminou de dar o gole de café. Depois olhou para ele. "Bom dia, Isabela." O nome dela saiu diferente, não o tom de quem está chamando alguém para buscar bruxeta, não o tom de quem está administrando, o tom de quem está com medo e não sabe como nomear isso ainda. O que é essa convocação de assembleia? É uma assembleia extraordinária para discussão de estrutura de controle do grupo. Ela disse isso com calma, não a calma performática que usava nos jantares, a calma que vinha de ter pensado muito nesse momento por muito tempo. Convocada pelos detentores dos direitos previstos no contrato de capitalização familiar de 2012. Ele ficou parado. Ela viu o momento exato em que ele tentou encaixar os pedaços contrato de 2012, convocação, ela sentada ali tomando café, como se fosse terça de manhã qualquer, e percebeu que tinha peças demais para o quebra-cabeça que achava que tinha. "Você não tem direito de convocar a assembleia", disse ele. A voz estava ficando mais firme à medida que ele voltava a ser Rodrigo, o Rodrigo de reunião, o Rodrigo de negociação. "Você não é acionista. Não preciso ser acionista para exercer os direitos do artigo 14, parágrafo 3º do contrato de 2012. Ela pousou a xícara. "Que você assinou. Eu nunca assinei nada que te desse poder sobre Rodrigo." Ela o olhou, direta, sem nenhum dos filtros que tinha aprendido a colocar entre o que sentia e o que mostrava. "Você assinou, em outubro de 2012, no escritório do seu pai, com o seu avô como testemunha e 2 advogados presentes." Ela se levantou, foi até a bancada, colocou a xícara na pia. "Você não leu o que assinou. Eu sei disso porque a equipe do doutor Esteves passou os últimos 2 meses tentando entender o que havia naquele contrato, e se você tivesse lido, não precisaria deles para entender." O silêncio que desceu sobre a cozinha tinha textura, o tipo de silêncio que preenche um cômodo ao ponto de parecer difícil respirar, onde cada objeto ao redor fica mais nítido do que deveria. "A casa", disse ele. A voz estava diferente agora, mais baixa, mais lenta, como se ele estivesse pronunciando as palavras com cuidado para ver o que elas pesavam. "A casa está no seu nome. Sim, e o grupo, os ativos. Os ativos listados nos anexos A, B e C do contrato de 2012 estão no meu nome. Isso inclui a sede da empresa, os imóveis do portfólio comercial e as cotas que representam 51% do controle votante do grupo." Ela enxagou a xícara, secou, colocou no armário. "O contrato foi feito pelo seu avô para garantir a sobrevivência do grupo quando estava à beira da insolvência. Ele me escolheu como titular porque, nas palavras dele, eu era a única pessoa da família que lia os contratos antes de assinar." Rodrigo pôs o celular sobre a mesa, com cuidado, não com raiva, com o peso de quem acabou de descobrir que o chão onde estava pisando é vidro e está escolhendo cada passo com muito mais atenção do que estava acostumado a escolher. "Há quanto tempo você sabe disso?" "Desde antes do casamento." Ele ficou olhando para ela. Ela não desviou. "E você ficou", disse ele. Não era acusação. Era algo mais confuso do que acusação. Era um homem tentando reconstruir 11 anos à luz de uma informação que mudava o enquadramento de tudo o que tinha acontecido. "Fiquei", disse ela, "porque eu achei que você ia crescer, porque achei que ia ser diferente." Ela pegou o casaco que estava pendurado no gancho perto da porta da cozinha. "A assembleia é hoje às 4 da tarde, no escritório central. Se você quiser ir com o doutor Esteves, é o seu direito." Ela saiu pela porta da cozinha que dava para o jardim, cruzou o deck de mármore, o mesmo mármore que estava no nome dela, que tinha estado no nome dela em cada jantar, em cada reclamação de Rodrigo sobre o jardim,
em cada vez que ele trouxe Viviane para dentro daquela casa como se fosse a dele. Passou pela beira da piscina. Entrou no carro que já estava esperando na garagem. Não olhou uma vez para trás. O salão de reuniões do escritório central do Grupo Cavalcante ficava no 22º andar, com janelas que davam para o skyline da Paulista, num ângulo que fazia o prédio parecer maior do que era um truque arquitetônico que o pai de Rodrigo tinha pedido especificamente quando reformou o andar nos anos 90. Na entrada havia a foto do avô fundador, preto e branco, os olhos sérios, o terno dos anos 70. Isabela passava por essa foto toda vez que ia ao escritório e toda vez pensava que os olhos do Eduardo jovem eram os mesmos que os do Eduardo velho, olhos que contavam antes de falar. Ela chegou às 15h40. Não porque precisasse de 20 minutos de antecedência, chegou porque queria estar na sala antes de qualquer outra pessoa. Queria conhecer o ambiente, verificar onde cada um ia sentar, entender o ângulo da luz. Era o mesmo instinto que a fazia ajustar as luminárias nos jantares de Rodrigo. Alguns hábitos têm utilidade mesmo quando o contexto muda completamente. Fonseca chegou 5 minutos depois dela. Ele abriu a pasta sobre a mesa, organizou os documentos na ordem que tinham acordado e ficou quieto, o silêncio produtivo de alguém que já fez tudo o que tinha a fazer e está aguardando o momento de executar. Isabela apreciava isso nele. Advogados que precisavam preencher silêncio com conversa a deixavam nervosa. Os acionistas foram chegando em grupos de 2 ou 3, cada um com aquela combinação específica de curiosidade e cautela de quem recebe uma convocação de assembleia extraordinária sem aviso prévio suficiente para entender completamente o que está acontecendo. Alguns tinham lido os documentos que Fonseca tinha enviado com a convocação. Outros tinham mandado para os próprios advogados e chegavam dependendo do resumo que tinham recebido pelo telefone. A assembleia foi convocada para as 16 horas. Às 15h50, o salão tinha 11 dos 12 acionistas presentes, o 12º por procuração, um representante do banco credor principal e 2 advogados de cada lado. Doutor Fonseca do lado de Isabela, Dr. Esteves e mais um associado do lado de Rodrigo. O acionista prata chegou com 3 minutos de antecedência e sentou no meio da mesa, equidistante dos 2 lados, o que não era coincidência. Rodrigo chegou às 15h58, terno escuro, gravata 1 milímetro mais afrouxada do que deveria estar o sinal, que Isabela havia aprendido a identificar em 10 anos, de que ele estava com raiva, mas tinha decidido não mostrar. Ele sentou ao lado de Esteves sem olhar para Isabela. Viviane chegou às 16h02, vestido azul escuro, sem advogado, sem pasta visível. Sentou perto da extremidade da mesa, afastada de todos, e ficou com as mãos cruzadas sobre a superfície quieta com a quietude de quem tem um plano e está esperando o momento de executar. Fonseca abriu a sessão. Apresentou os documentos em ordem cronológica. Primeiro o contrato de 2012 com os 3 anexos, depois os registros de cartório, depois as atualizações cadastrais que confirmavam que os ativos nunca tinham sido retransferidos. Leu os artigos relevantes com a voz plana e profissional de quem já fez isso muitas vezes e sabe que não precisa de efeito dramático porque os fatos são dramáticos suficientes por conta própria. Quando ele terminou, houve um silêncio de uns 4 segundos. O tipo de silêncio que acontece quando 12 pessoas estão processando a mesma informação e nenhuma delas quer ser a primeira a reagir. O Dr. Esteves pediu a palavra. Levantou 3 objeções. Omissão de informação material, validade contestável de contrato firmado sob circunstâncias de coerção econômica e necessidade de perícia independente dos documentos. Fonseca respondeu as 3 em sequência, com a precisão de quem havia antecipado cada uma delas. A coerção econômica era de fato uma situação existente em 2012, mas coerção de quem sobre quem, exatamente, quando foi o grupo que estava em dívida e a família Cavalcante que se beneficiou da injeção de capital viabilizada pela estrutura criada, a necessidade de perícia era legítima, mas não suspensiva. Os documentos eram registros públicos verificáveis em tempo real. Isabela pediu a palavra. Ela ficou de pé. Olhou para a mesa toda 12 rostos, uma mistura de surpresa, cautela, e no Barros uma atenção calculada de quem já sabia que esse dia vinha e estava verificando se vinha do jeito que esperava. Eu tenho uma coisa a dizer antes de qualquer votação, disse ela. E vou dizer diretamente porque acho que vocês merecem a versão sem embrulho.
Silêncio completo. Eu sabia desse contrato desde antes do casamento. Li cada linha. Escolhi não exercer os direitos previstos nele porque acreditei que o grupo funcionaria melhor com uma liderança unificada, mesmo que imperfeita. Eu estava errada nessa avaliação, mas foi minha escolha, e eu fico com ela. Uma pausa curta. Não estou aqui hoje para punir ninguém. Estou aqui porque o prazo contratual estava se encerrando e eu tive que escolher entre agir agora ou perder a posição definitivamente. Escolhi agir agora. Ela colocou as mãos sobre a mesa. Isso significa que eu sabia, há mais tempo do que me orgulha admitir, que esse momento ia chegar e que eu esperei mais do que deveria para chegar a ele. Isso não me faz heroína de nada. Uma última pausa, menor. Mas também não me faz culpada de nada que não seja já ser dono do que é meu. Rodrigo estava olhando para ela. O rosto dele era difícil de ler, não era a raiva que ela tinha antecipado, não era o orgulho ferido que conhecia. Era outra coisa. Era o olhar de alguém que está vendo uma pessoa pela primeira vez e entendendo que essa pessoa esteve com ele por 11 anos e ele nunca a tinha visto de verdade. Fonseca retomou. Apresentou a proposta. Isabela assumiria formalmente o papel de controladora do grupo, com convocação de assembleia ordinária em 90 dias para a eleição de nova estrutura de diretoria. Rodrigo permaneceria como diretor comercial durante o período de transição, se aceitasse. Esteves objetou em 4 pontos, cada um mais enfraquecido do que o anterior, como uma série de muros feitos de material errado que iam cedendo à medida que Fonseca os tocava. O terceiro ponto, validade contestável do contrato sob a alegação de assimetria de informação, foi o mais elaborado, e Fonseca o desmontou com uma paciência que era quase professor dando aula. Assimetria de informação pressupõe obrigação de informar. Não há obrigação legal de informar a contraparte sobre direitos que a contraparte poderia ter verificado ao ler o que assinou. O Dr. Esteves ficou quieto depois disso. Um dos acionistas Ferreira, um homem que gerenciava cotas familiares herdadas e que raramente dizia alguma coisa em assembleias, além de como votaria, levantou a mão e pediu 15 minutos de intervalo para consultar um assessor. Fonseca concordou. Todo mundo concordou. Ninguém queria estar sentado naquela sala mais do que o necessário naquele momento. No corredor, Isabela foi até a janela de vidro que dava para o skyline. A cidade lá embaixo estava cinza e laranja com a luz da tarde de inverno, o trânsito parado nos semáforos da Paulista, como sempre estava àquela hora, a chuva miúda manchando as calçadas com manchas escuras que secavam antes de unir. Ela ficou pensando nas palavras de Eduardo. Nem todo mundo vai achar que você foi a moça bonita da história. Não, não iam. Metade da sala estava calculando como se reposicionar em relação à nova controladora. A outra metade estava calculando se havia algum ângulo que Esteves tinha deixado passar. Ninguém estava pensando se ela tinha sido justa, estavam pensando no que faziam a seguir, que era exatamente o que ela também estava pensando, e que era provavelmente a única coisa útil para pensar. Ela tinha feito as pazes com não ser a heroína antes de entrar naquela sala. O que não tinha previsto era como a paz ficava, agora que o pior tinha passado, mais leve do que esperava, como quando você carrega alguma coisa pesada por muito tempo e só percebe o peso quando larga. A porta do salão abriu. Não era Fonseca, era Rodrigo. Ele ficou parado a 2 metros dela, as mãos nos bolsos do terno. Olhou para o mesmo horizonte que ela estava olhando, como se fosse mais fácil começar a falar sem precisar olhar para ela. Por que você ficou tanto tempo? Disse ele, sem acusação. Só a pergunta. Limpa. Ela não respondeu de imediato. Lá embaixo um ônibus buzinou, o som chegando abafado e distante pelo vidro espesso. Porque eu achava que você ia ver, disse ela. Ver o quê? A mim. Ela não desviou do horizonte, não o contrato, não o que eu controlava ou o que eu sabia, só a mim. Rodrigo ficou quieto por um tempo que era comprido o suficiente para não ser só cortesia. Então, eu fui idiota. Você foi. Ela virou para ele agora não com raiva, com a honestidade direta de quem já passou do ponto em que raiva é útil, e eu fui covarde. Fiquei esperando que você percebesse em vez de simplesmente falar. Então nenhum dos dois foi muito esperto. Ele a olhou com aquela atenção que era nova, ou que talvez existisse há muito tempo debaixo de tudo mais, e só agora não tinha mais nada cobrindo. A porta do salão abriu. O acionista que tinha pedido 15 minutos anunciou que estavam prontos. A gente termina isso, disse Isabela. Depois a gente vê o que sobra.
Ela entrou de volta. Rodrigo ficou parado no corredor por um segundo. Ela não viu, mas ouviu os passos dele chegando logo atrás. A votação foi suspensa por Henrique Prata. Não foi Esteves, ele já tinha esgotado os argumentos jurídicos que tinha e sabia disso com a expressão de quem está esperando o árbitro apitar o fim de uma partida que perdeu nos pontos. Foi Prata, o acionista do fundo de private equity, um homem de 50 anos com a paciência de quem já sentou em muitas mesas de crise e aprendeu que o movimento mais valioso às vezes é não se mover, que levantou a mão com calma e pediu que o processo fosse sujeito à verificação independente da autenticidade do contrato de 2012 por auditor técnico, em prazo de 48 horas. Era um movimento jurídico legítimo. Era também, na prática, um presente de tempo para Rodrigo e um problema de timing para Isabela. 5 mãos subiram para apoiar Prata. 7 ficaram paradas. Fonseca se inclinou para Isabela, voz baixa. Temos maioria simples, mas a impugnação posterior seria custosa e lenta. Se isso for para a justiça, o controle fica em limbo por meses. Isabela ouviu isso com metade da atenção, porque a outra metade estava em Viviane. Viviane tinha ficado absolutamente quieta durante toda a assembleia. Quieta demais para ser natural, do tipo que existe quando alguém está guardando energia para um momento específico. Ela estava sentada perto da extremidade da mesa com a pasta no colo, e Isabela tinha percebido no começo da sessão que a pasta estava vazia, não havia documentos dentro. Não havia nada. Viviane não tinha trazido papel. Tinha trazido só ela mesma. Agora, com a votação suspensa e as conversas paralelas começando em volta da mesa cochicho de advogados, o Barros falando com o vizinho de cadeira, Esteves escrevendo alguma coisa rápida num bloco, Viviane abriu a pasta, tirou uma única folha de papel que estava dobrada em 3, desdobrou com cuidado e levantou a mão. Peço a palavra. A voz era calma, não do tipo que existe quando alguém está nervoso e controlando, mas do tipo que existe quando alguém calculou há muito tempo exatamente esse momento e está executando. Fonseca olhou para Isabela. Ela assentiu. Viviane se levantou. Mais alta do que parecia sentada, a postura de quem aprendeu que postura é poder antes de aprender qualquer outra coisa. Obrigada. Ela olhou para a mesa toda antes de continuar. Antes de qualquer deliberação adicional, eu gostaria de apresentar uma informação que considero relevante para a integridade desse processo. Você não tem direito de voz nessa assembleia, disse Esteves, levantando da cadeira. A senhora não é acionista registrada do grupo. Sou. Viviane colocou a folha de papel sobre a mesa e empurrou para frente devagar, do jeito de quem serve a última carta de uma mão que levou tempo para montar. Através da holding LV Estratégia, registrada em Campinas em março de 2018, com 7,2% das cotas votantes do grupo. Vocês encontram o registro na junta comercial sob o CNPJ que está nessa folha. O silêncio que desceu sobre a mesa foi diferente de todos os anteriores. Os anteriores tinham sido silêncios de processamento. Este era silêncio de recalibração, 12 pessoas simultaneamente remodelando o mapa do que achavam que estava acontecendo. Rodrigo tinha ficado absolutamente imóvel. Ele olhava para Viviane com a expressão de alguém que acabou de pisar num degrau que tinha certeza que estava ali e não estava. Rodrigo. A voz de Viviane tinha uma suavidade que não era carinhosa, era cirúrgica. O tipo de precisão que não tem espaço para crueldade, porque a crueldade seria desperdício de energia. Eu precisava que você saísse da cadeira de CEO. Ela disse isso de frente, sem ornamento. Não porque não reconheço suas qualidades, você é um excelente vendedor, um excelente representante do grupo em eventos, um rosto que clientes confiam, mas você é um gestor ruim. Você toma decisões baseado em orgulho em vez de dados. Você ignora quem sabe mais do que você, porque aceitar que alguém sabe mais é difícil para você. Uma pausa pequena, calibrada. Eu sabia que se pedisse para você sair voluntariamente, você ia ignorar como ignora qualquer coisa que não veio de você mesmo. Então procurei outra forma. Rodrigo abriu a boca. Fechou. Ficou olhando para ela com uma mistura de raiva e de algo que era, no fundo, a humilhação de reconhecer que ela estava certa. Você me usou. Eu usei a situação, disse ela, com calma que era quase gentileza. Que é diferente. A situação já existia, a Isabela já tinha os direitos, o contrato já estava lá. Eu só. Ela girou levemente a folha de papel sobre a mesa. Facilitei que a informação chegasse a quem precisava dela.
Você mandou os documentos para Isabela. Mandei. E agora Viviane virou o olhar para Isabela não com triunfo, não com aliança, com algo mais próximo de reconhecimento entre duas pessoas que jogaram o mesmo jogo em times diferentes. O que eu não calculei foi que a Isabela ia usar esses documentos segundo o próprio juízo dela, não segundo o meu. Eu esperava urgência, esperava um movimento mais rápido, mais instintivo, que deixasse o processo menos controlado. Uma pausa. Você esperou até ter tudo em ordem. Sim, disse Isabela. Era necessário. Era, concordou Viviane. E havia nessa concordância uma franqueza que era, estranhamente, a coisa mais honesta que tinha sido dita naquela sala o dia inteiro. Era o movimento certo. Não era o movimento que eu precisava, mas era o movimento certo. Esteves tentou interromper de novo. Viviane virou para ele com um olhar que era límpido como mármore recém-polido, sem raiva, sem calor, só a precisão de alguém que tem os números certos e sabe disso. Doutor Esteves, com 7,2% das cotas, tem o direito de voz assegurado pelo artigo 23 do Estatuto. Se preferir contestar isso, vai precisar de mais tempo do que o senhor Prata está disposto a conceder. Esteves sentou. Viviane voltou para a mesa toda. Minha proposta é simples. Eu apoio a confirmação imediata dos direitos da Isabela como controladora sem suspensão, sem perícia em 48 horas em troca de assento permanente no Conselho de Administração e participação formal no processo de seleção da nova diretoria executiva. Isso é uma manobra oportunista, disse Esteves, mas sem a convicção que tinha antes, era a objeção de alguém cumprindo o protocolo, não de alguém que acredita no que está dizendo. É uma proposta com documentação em ordem, disse Viviane. Pousou a mão sobre a folha de papel. Um gesto leve, mas com peso. O que é mais do que posso dizer de algumas outras coisas que aconteceram aqui nos últimos meses? Ela pausou. E o que vocês vão descobrir, se pesquisarem, é que os 7,2% que tenho não foram acumulados ontem. Foram construídos ao longo de 8 anos de participação no setor imobiliário paulista, de conhecimento do portfólio desse grupo e de entendimento da diferença entre uma empresa que funciona e uma empresa que parece funcionar. Ela disse isso olhando para Rodrigo. Sem raiva, raiva seria imprecisa demais para uma pessoa como Viviane. Com a frieza de quem está encerrando uma equação e reconhece que não há emoção pessoal que melhore o resultado. Rodrigo ficou de pé. Isabela o observou e o que viu no rosto dele não era só raiva. Era a vergonha quieta de alguém que está percebendo a extensão dos próprios pontos cegos. A vergonha de descobrir que havia sido usado, que o que ele tinha achado que era uma conexão real era uma peça num jogo que ele não sabia que estava sendo jogado. Você vai me dizer, disse ele para Viviane, a voz controlada com o esforço visível de quem está segurando muita coisa, que nunca foi sobre nós. Nunca foi sobre nós, disse ela, diretamente, sem crueldade desnecessária, sem concessão. Você era o caminho mais curto para onde eu precisava chegar. Me desculpe se não ficou suficientemente claro. Rodrigo ficou olhando para ela por alguns segundos. Depois, e isso foi uma das coisas que Isabela depois lembraria daquele dia com mais clareza do que qualquer argumento jurídico, ele se voltou para o doutor Esteves e disse, com voz plana, senta, deixa terminar. Esteves sentou. Os 20 minutos seguintes foram de negociação em paralelo, o tipo de cena que, vista de fora, parece conversa discreta de corredor, mas que era, na prática, o resultado de uma tarde inteira de pressão se resolvendo em movimentos pequenos e calculados. Fonseca trabalhou com a equipe de Esteves nos termos de uma transição de controle que preservasse a posição de Rodrigo como diretor comercial, com escopo bem definido, sem acesso às deliberações de controle e mandato de 2 anos renováveis exclusivamente por concordância da controladora. Era um arranjo que diminuía Rodrigo sem eliminá-lo e que Rodrigo aceitou sem exigir concessões adicionais, o que foi, nos olhos de Isabela, a coisa mais madura que ela ouviu fazer em 11 anos. Não era pouca coisa, reconhecer quando o jogo acabou e aceitar o que restou sem tentar extrair mais do que havia. Barros acenou positivamente para a proposta de Viviane assim que viu que a documentação de cotas estava em ordem. O aceno foi rápido, quase imperceptível, o gesto de quem estava esperando exatamente esse momento e só precisava de confirmação antes de se comprometer publicamente. Prata ficou estudando a folha de papel de Viviane por mais tempo do que o necessário para ler. Lá ele estava pesando, e o gesto de estudar o papel era o gesto de alguém que já decidiu,
mas quer ter certeza de ter considerado tudo antes de levantar a mão. Depois olhou na direção de Fonseca com um gesto quase imperceptível, o gesto de quem tem o que quer, mas precisa de alguém do outro lado que também saiba o que quer. Fonseca veio até Isabela. Precisamos de prata. E ele vai querer alguma coisa. O que ele quer? Assento no conselho. Fundo de private equity sempre quer assento no conselho quando tem a chance. Isabela considerou. Um assento para prata significava um representante de capital financeiro com acesso às deliberações estratégicas. Não era ideal. Era administrável especialmente se o mandato tivesse prazo e cláusula de saída bem definida. Oferece o assento, disse ela. Mandato de 2 anos, não renovável sem votação de maioria simples, e cláusula de não concorrência com os ativos do portfólio enquanto o mandato durar. Ela pausou. E não oferece como se eu estivesse concedendo um favor. Oferece como se fosse de interesse do grupo ter representação do fundo nessa fase de transição. Fonseca foi. Voltou em 8 minutos. Aceitou. A votação foi retomada. O resultado: 9 votos a favor da confirmação imediata, 2 contra, 1 a favor da suspensão que Prata retirou, 2/3 e 1 voto. Às 18h41, com a última assinatura registrada e os documentos encaminhados eletronicamente ao cartório, a sala começou a esvaziar. Viviane saiu sem falar com mais ninguém. Pegou a pasta com a folha de papel de volta dentro, dobrada em 3 como tinha chegado, e foi direto para o elevador com o passo de quem tem agenda até mais tarde. Isabela a observou ir e pensou que Viviane Loureiro era exatamente o tipo de pessoa que ia ser um problema no conselho de administração, o tipo útil de problema que mantém uma organização honesta por necessidade. Barros se despediu com um aperto de mão firme e um parabéns. Isabela, que tinha a textura de alguém quitando uma dívida longa. Esteves saiu com a pasta e o rosto profissional demais para revelar o que estava pensando. Rodrigo ficou. Ele estava de pé perto da janela com o horizonte da cidade do lado de fora, a gravata completamente tirada e dobrada na mão esquerda. Fonseca olhou para Isabela. Ela fez um gesto pequeno com a cabeça. Fonseca saiu, fechando a porta com o cuidado de quem sabe que está saindo de uma conversa que não é dele. Silêncio. Rodrigo não se virou imediatamente. Ficou olhando para o skyline por um tempo que era comprido, sem ser desconfortável, o tipo de silêncio que acontece quando as pessoas precisam encontrar onde estão antes de falar. Então ele veio até a mesa, pousou a gravata sobre a superfície, puxou uma cadeira, não a do lado onde tinha sentado antes, outra, mais próxima dela, e sentou. Não do jeito de quem vai negociar, do jeito de quem está, pela primeira vez em muito tempo, sem nenhuma armadura para vestir porque todas foram tiradas uma por uma ao longo das últimas horas. Isabela ficou onde estava. A casa, disse ele. O que você vai fazer? É minha casa, disse ela. Simples, sem crueldade, sempre foi. Eu sei que é. Ele olhou para as mãos abertas sobre a mesa. Eu tô perguntando o que você vai fazer com ela. Não juridicamente. O outro o quê? Ela o olhou? Era uma pergunta que ela não tinha preparado resposta, tinha preparado para quase tudo daquele dia, tinha ensaiado cada argumento, cada número, cada resposta possível do Esteves, mas não tinha preparado para Rodrigo sentando de frente para ela sem raiva, sem estratégia, perguntando algo que não tinha resposta jurídica. Ainda não sei, disse ela. Rodrigo assentiu. Ficou quieto por um momento. Quando voltou a falar, as palavras saíam devagar, do jeito de quem está verificando o peso de cada uma antes de soltar. Eu tratei você como se você fosse mobília. Na frente de gente, na frente dela. Ele parou. Recomeçou. Eu sabia que estava fazendo isso. Não é que eu não percebia, eu percebia e fazia mesmo assim porque... Ele olhou para o lado, para o horizonte lá fora, como se a palavra certa pudesse estar em algum lugar naquele skyline. Porque eu achava que você era segura, que você não ia a lugar nenhum, como se isso me desse direito de... Ele não terminou a frase. Não dava, disse Isabela, não dava. Ele ergueu os olhos para ela. Eu não consigo desfazer isso. Não consegue. Mas eu queria que você soubesse que eu sei que fiz. Uma pausa, que não era sobre você não valer. Era sobre eu precisar me sentir o maior em qualquer ambiente que eu entrava. E você era o ambiente mais fácil de controlar. Isabela ficou quieta. Lá fora a cidade continuava buzinas distantes. A chuva que tinha voltado batendo no vidro,
o barulho constante de uma metrópole que não parava por nenhuma assembleia, por nenhuma história pessoal, por nenhum casamento que estava tentando entender o que era. Rodrigo pôs sobre a mesa, devagar, a chave de um apartamento. Ela reconheceu o chaveiro, um arco de metal com a letra R que ela mesma tinha dado para ele anos atrás, presente de aniversário que ele tinha levado 2 dias para agradecer. Vou ficar no apartamento do Itaim enquanto você decide o que quer, disse ele. Sem advogado entre nós, sem pressão de prazo, só. Ele olhou para a chave, depois para ela. Você pode me ligar, se quiser. Não tô pedindo mais do que isso. Isabela olhou para a chave sobre a superfície da mesa. 11 anos. 11 anos de café que ela tomava enquanto ele dormia, de jantares que ela planejava e ele recebia o crédito, de um nome que ele usava nos tons errados, de uma mansão que era dela e que ela tinha habitado como se fosse visita em casa alheia. 11 anos de espera pelo momento em que ele veria. Ela ainda não sabia se ele estava vendo de verdade ou se estava vendo as consequências. Havia uma diferença enorme entre as duas coisas, e ela ainda não tinha como saber. Rodrigo, disse ela. Ele ergueu os olhos. Você perguntou por que eu fiquei tanto tempo. Ela não pegou a chave. Colocou a mão sobre a mesa, perto dela, mas não nela. A resposta real não é só que eu achava que você ia mudar. A resposta real é que eu me acostumei a ser invisível. Aprendi a funcionar no invisível. E acabei confundindo isso com estabilidade. Ela tirou a mão. Isso não é culpa só sua. Mas é uma coisa que eu precisava ver em mim mesma. E só vi agora. Rodrigo ficou olhando para ela por um momento com aquele olhar novo que ela ainda estava aprendendo a identificar. Não era amor do tipo que ela tinha esperado, encontrar quando tinha 27 anos e acreditava que espera era sinônimo de mérito. Era algo mais humilde do que amor romântico. Era reconhecimento. Você estava sempre lá, disse ele. Por fim. Baixo, eu é que estava em outro lugar. Isabela ficou quieta por um instante. A chuva lá fora ficou mais forte por alguns segundos e depois diminuiu de novo. Liga pro Fonseca na quinta, disse ela. Vai ter papelada a transição de cargo, vai precisar de documentação formal. Vai ser mais limpo se você tiver advogado próprio que não seja o Esteves. Ela se levantou, pegou o casaco. E Rodrigo? Ela parou de pé, com o casaco no braço, olhando para ele pela última vez naquela sala. Quando você ligar para mim, se ligar não começa pela casa, nem pelo grupo, nem por nenhuma das coisas que ficam para resolver. Começa por outra coisa. Qual outra coisa? Ela colocou o casaco nos ombros. E havia ali, por um segundo, algo que não era fechamento e não era abertura, era o espaço entre as duas coisas. O espaço onde as decisões reais são tomadas. Isso você descobre, disse ela, e saiu. O corredor estava vazio. O elevador demorou 42 segundos, ela contou. Não por ansiedade, por hábito de quem passou anos gerenciando tempo em fragmentos. Ficou de pé em frente às portas fechadas, vendo o próprio reflexo no metal escovado. Casaco bege, cabelo levemente desfeito da tarde longa, os ombros que tinham ficado eretos durante horas e que agora cediam 1 milímetro para cada lado, o peso da tarde descendo aos poucos como água depois da chuva. A porta abriu. Ela entrou. No espelho interno do elevador, ela se olhou de frente. 1 segundo apenas. Não era a moça bonita da história. Eduardo tinha razão. Ela tinha sabido do contrato por 11 anos e ficado quieta. Tinha esperado em vez de agir. Tinha confundido paciência com covardia até ser empurrada por uma mulher que estava usando ela como peça e mesmo assim, mesmo com o empurrão, tinha feito do seu jeito, no seu tempo, com a documentação certa. Não era bonito, não era limpo, era dela. Ela pensou em Viviane no elevador não com raiva, com aquela espécie de respeito que existe entre pessoas que jogaram bem em lados diferentes. Viviane tinha cometido um erro de cálculo, mas era o tipo de erro que só comete quem estava fazendo algo complicado. Era uma adversária que ia ser difícil de administrar no conselho, que ia fazer perguntas que ninguém queria responder, que ia exigir transparência porque transparência era do interesse dela. Isabela podia trabalhar com isso. Transparência que incomodava era melhor do que cumplicidade que afundava. Ela pensou em Eduardo, que naquela tarde provavelmente estava na varanda da casa dele em Higienópolis esperando uma ligação. Ela ia ligar amanhã cedo, antes da reunião com Fonseca. Ele merecia ouvir pessoalmente, com detalhes, não pela imprensa ou pelo rumor que circularia nos corredores do grupo até o fim da semana.
Ela pensou em Rodrigo sentado naquela sala vazia com a gravata dobrada na mão. Pensou no que ele tinha dito. Você estava sempre lá, eu é que estava em outro lugar, e ficou com aquilo um momento, tentando entender o peso exato da frase. Era arrependimento? Era só a constatação de um fato? Era o começo de alguma coisa diferente? Ou era o fechamento limpo de uma coisa que já tinha acabado faz tempo, sem que nenhum dos dois tivesse declarado oficialmente? Ela não sabia. E percebeu, naquele segundo no espelho do elevador, que não precisava saber agora, que havia uma diferença entre não saber e estar perdida, e que por muitos anos ela tinha confundido uma coisa com a outra, achava que não saber onde estava era o mesmo que estar no lugar errado. Não era. Às vezes não saber era só o espaço necessário antes de descobrir. O elevador chegou. As portas abriram para o hall de entrada. Lá fora, São Paulo estava molhada e acesa a chuva, transformando cada farol em aquarela no asfalto. O cheiro específico de cidade grande depois de chuva, que é terra e concreto e café misturados no ar, o barulho que não para nunca, o movimento constante de 12 milhões de pessoas, cada uma no meio da própria história, que ninguém mais está acompanhando por inteiro. Isabela colocou o casaco nos ombros, ajustou a bolsa, foi em direção às portas de vidro. Amanhã, reunião com Fonseca às 8. Depois ligação para Eduardo. Depois 90 dias de processo, de documentação, de assembleia ordinária, de construir a estrutura de gestão que o grupo precisava desde antes do casamento e que ela tinha adiado tempo demais por razões que já não faziam o mesmo sentido de antes. E em algum momento ela ainda não sabia quando, ainda não sabia se havia a pergunta que Rodrigo não tinha formulado em palavras, mas que tinha ficado suspensa no ar daquela sala de reuniões com vista para Paulista. O que acontece agora com os dois, ela não sabia. Pela primeira vez em muito tempo, não saber não parecia ameaçador, parecia espaço. O tipo de espaço que você só consegue enxergar quando para de tentar preencher tudo o tempo todo. Ela empurrou a porta de vidro. A chuva bateu no rosto, fria e direta, sem pedir licença. Ela não se esquivou. Ficou parada por um segundo na calçada sob a chuva, os ombros molhando, o cabelo começando a ceder, e respirou. Fundo. Uma vez. O tipo de respiração que não é alívio, não é derrota, que é só o corpo lembrando que ainda está de pé e que amanhã vai continuar estando. Depois foi. 3 semanas mais tarde, numa tarde de agosto com aquele sol de inverno paulistano que aparece de surpresa e deixa tudo com uma claridade limpa que a chuva de junho não tinha, o celular de Isabela vibrou. Era Rodrigo. Ela estava no escritório do instituto, o escritório dela, não da mansão, um espaço pequeno na Vila Madalena com estante de livros e uma janela que dava para o muro de grafite da rua. Ela tinha começado a trabalhar ali 3 dias por semana desde a assembleia. Era mais fácil pensar sem o mármore. Ela olhou para o celular. O nome piscou 2 vezes na tela. Não era uma mensagem, era uma ligação. Ela ficou olhando por um segundo. Depois atendeu. Rodrigo. Uma pausa do lado dele. Não desconforto, hesitação de alguém que preparou o começo do que queria dizer e está verificando se ainda é o começo certo. Eu tô na frente de uma cafeteria na Consolação, disse ele. E eu tô tentando lembrar se você prefere o café coado ou o de pressão. Isabela ficou quieta por um momento. Coado, disse ela. Coado. Outra pausa. Você tem 1 hora? Ela olhou para o documento que estava lendo na tela. Documentação de transição de controle, página 12 de 37. Poderia esperar. Tenho, disse ela. Era o começo de alguma coisa, ou era o encerramento honesto de outra, ela ainda não sabia. Mas era um começo que começava pelo café, não pelo grupo, não pela casa, não pela papelada. Era um começo que começava por ela. E por ora, isso era o suficiente.